Um abraço, sejam bem-vindos à TV Diário do Sertão. Boa noite, Cajazeiras. Boa noite, minha querida Souza, Paraíba. Estamos começando um programa novo a partir de agora. O programa mais badalado e mais polêmico e mais comentado do Sertão da Paraíba. E por que não dizer de todo o estado? O Censura Livre. Do meu lado estão aqui o Eutinho Rodrigues, J. França e Janismar Pereira, que a partir de agora dão boa noite a todos os nossos telenautas. Começar por Eutinho Rodrigues. Boa noite, Eutinho. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Petson. Boa noite, todo especial a todos os internautas que nos acompanham nesse momento pela TV Diário do Sertão, de Cajazeiras, João Pessoa e, claro, para todo o Brasil, sem fronteiras, pela internet. Me permita, antes de trazer o boa noite de cada um, mandar um abraço aqui, peço, até eu sair agora há pouco para os estúdios. Meu amigo Rodrigo está lá ligado, pediu que a gente mandasse um abraço. Então, para você, Rodrigo, um abraço. Obrigado pela sua audiência. Enfim, uma boa noite para todos. Dizer que estamos aqui com muito carinho, estreando na noite de hoje, programa Censura Livre, esse espaço democrático, onde nós vamos estar debatendo os temas importantes de Cajazeiras, entrevistas palpitantes que tem muito a contribuir para o engrandecimento de Cajazeiras. Só quero aqui convidar a todos que nesse momento estão nos acompanhando através da TV Diário. E não poderia, nesse momento, também deixar de parabenizá-lo, Petson, por todo o sucesso da TV Diário do Sertão, que tenha levado o nome de Cajazeiras. Quando a gente brinca e diz que Petson é o Chateaubriand da comunicação online de Cajazeiras, a gente não aumenta, porque na verdade tem sido pioneiro, foi pioneiro assim com o site Diário do Sertão, ao lado de J. França no CZN, e é o pioneiro da comunicação de TV aqui no Sertão. Então parabéns para você e que possamos, nesse espaço, como eu falei, democrático, poder estar discutindo os temas importantes para todo o Alto Sertão da Paraíba. J. França, boa noite, seja bem-vindo, querido. Muito boa noite, Petson, boa noite aos companheiros aqui, Janismar, Eutinho, boa noite a você que está em casa, e a todo a Paraíba, todo o Sertão, sem não dizer todo o Brasil, que a TV Diário do Sertão realmente é a qualquer luxo hoje. É um veículo de comunicação que Cajazeiras necessitava ter, e a ideia do programa é um programa diferente. Nós queremos trazer aqui para os horários, o horário da quinta-feira, às 19 horas, 7 da noite, até às 20h30, um programa que vamos estar aqui nos quatro, certo, interagindo, discutindo os temas que foram destaques, que são destaques dentro da mídia da Paraíba, do Sertão, do Nordeste, enfim, do Brasil, e também sempre trazendo um entrevistado, né? Então quero abraçar cada um de você que está aí do outro lado, está nos escutando, está nos assistindo através da Rede Mundial de Computadores, da internet, que tem sido hoje, certo, um meio de comunicação muito importante, e estamos aqui para começar a iniciar, dando o pontapé inicial para esse grande programa que com certeza vai ter uma grande repercussão. Aliás, já está tendo uma grande repercussão antes mesmo de começar, e com certeza vai ter muito mais daqui para frente. Janismar Pereira, polêmico, seja bem-vindo também, querido. Boa noite, Petson, boa noite, eu tenho Jota, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar iniciando hoje essa nova etapa de minha vida. Eu digo, com mais de 20 anos nesse meio de comunicação, aceitei esse novo desafio, Petson, porque gosto de desafio. Primeiro, a população precisa de algo diferente, algo que possa dar liberdade para que possamos debater as questões éticas e as questões de futuro para a nossa cidade, para nosso meio. Então, esse chamamento seu, juntamente com o Eutinho, com o Jota, vem acalhar essa lacuna que está faltando na região e está faltando em toda a Paraíba. E dessa forma eu digo sempre, fazer jornalismo é até fácil. Fazer jornalismo, você pega uma matéria, lê uma matéria, tem conhecimento. Agora o importante é fazer jornalismo com ética, com respeito e falando a verdade. E essa questão aprende-se desde berço, desde casa. Isso nós temos esse compromisso com a população de estarmos aqui, dizendo a verdade, mostrando a realidade da Paraíba. Independe de lado vermelho, lado amarelo, lado azul, lado preto. O importante é que a população que nos escuta no mundo todo através da internet possa saber que Cajazeiras faz grande jornalismo, e esse programa que começa hoje vai ser o diferencial na mídia brasileira, na mídia paraibana e na mídia sertaneja.
Eu só abrir um parênteses aqui rápido, antes da gente ter o primeiro tema, né? O tema que toda quinta-feira vai ter sempre o tema da semana. Quero agradecer a J. França, a Eutinho Rodrigues, a Jarismar Pereira. Desde o início, quando a gente apresentou o projeto, acreditaram. Nós sabemos que quem está no meio, eu, Ada, Jackson, Levi, que passou já por aqui, Beto, enfim, todos nós sabemos que não é fácil, Paloma, fazer TV online. Mas é um meio, Eutinho Rodrigues, que a gente chega hoje a picos de quase 5 mil pessoas em programas como esse aqui. Não tenho dúvida hoje que são quase 5 mil pessoas que estão nos acompanhando agora. No futebol a gente chega a quase 10 mil pessoas. Enfim, quero agradecer a todos, de coração, o Tinho, a Jota e também a Jarismar por acreditarem nesse projeto. E vamos juntos, toda quinta-feira, debater os principais pontos. E qual é o principal ponto para a gente debater hoje? O que é que você acha, Jarismar, Eutinho, Jota, que balançou essa semana a Paraíba, o Sertão? Começar por Jarismar, né? Eu acho que já. Mas o ponto que está balançando a Paraíba toda, Eutinho, sem dúvida nenhuma, é a política paraibana. Há cerca de 15 dias para cá só se fala em política. E essa semana esquentou mais ainda porque o PSDB amanhã faz a questão do primeira consulta em Patos, sobre se Cássio é candidato ou não, que eu acho que é uma consulta extremamente ridícula, não sei para quê, porque já decidiram que é candidato, o PSDB já tem candidato. Vai consultar os aliados que queriam o Cássio desde o princípio. Eu diria a apresentação da candidatura. A apresentação da candidatura. Outros temas polêmicos. E começou o seguinte, aí o tema que se funciona hoje é o seguinte. Você não acha que ele não pode recuar, não? Uma informação que chegou diz que até o dia 15 ele pode recuar e voltar novamente a uma aliança. Acredita? Essa aliança não existe, não. Não há como recuar, porque quando você vai, se você voltar, você fica como covarde, como frouxo, os aliados perdem o prestígio, perdem o poder e você não tem respaldo mais na frente para peitar ninguém, para questionar ninguém. Então o Cássio não tem como voltar mais? Não, será candidato só se o Tribunal Superior Eleitoral disser que não. E se não puder? E se não puder, aí ele vai tentar outra estratégia de colocar o nome e depois desistir. Agora, o outro ponto, o Luiz Torres já chegou aqui no nosso estúdio, o outro ponto que esquentou mais ainda é porque no começo da discussão entre Cássio e Ricardo, estavam alguns respondendo por eles, e agora não. Começaram a responder os dois, trocando farpas. Eu acho que não é bom para a política da Paraíba. Estão jogando lixo debaixo do tapete, Ricardo dizendo, ele nem ligou para mim, não me disse nada que ia sair. Cássio dizendo, não fui bem tratado. Ricardo diz, eu dei os carros, tudo que ele pediu. Isso não é bom. A discussão só é boa quando engloba o geral, engloba coisa que funciona de bem para Paraíba. Essa discussão poderá, inclusive, beneficiar o candidato à opção, que está lá parado, se vendo o barco passar, vendo eles trocar a farpa. Então, eu acho que não é boa essa política nesse sentido. E a outra questão que, nesses 2 dias de ontem para hoje, aconteceu. Os aliados de Ricardo andaram chutando, digamos, jogando na contramão do que o Ricardo disse. Ricardo disse que o candidato Romulo é candidato, um aliado do PSB diz, não está nada definido. Então, quando joga na contramão, dificilmente alguém pode controlar um barco. Você tem que jogar todos juntos. Não adianta navegar um remo para um lado e um remo para o outro. E o Tim, o que você acha? Eu acho, Jarismar, que talvez a discussão nesse sentido não seja boa para o governo. Porque talvez seja o jogo que Cássio, nesse momento, queira, que Ricardo Coutinho entre nesse jogo de ataque de um lado e de outro. Mas a partir do momento que Ricardo traz esse debate, e quando coloca o ponto de comparação de governo, aí eu acho que Ricardo sai ganhando. Porque nessa discussão, Ricardo vai ter, na verdade, o que apresentar, porque é o governador do estado, tem realizado obras por toda a Paraíba, e na discussão, talvez, quem saia perdendo é Cássio Cunha Lima, que eu ainda, volto a repetir, já tenho dito isso há muito tempo, só acredito que é candidato quando o STF liberar. Nesse contexto, eu diria o seguinte... Perdão, o TSE. Os dois candidatos, né, cada um já tem o seu discurso preparado. Cássio falando da questão do trato que o governador tem dado, principalmente aos aliados, de maltratado, etc e tal. Basicamente por aí. Ricardo já disse que Cássio Cunha Lima não fez nada, vai comparar os governos, certo? Em contrapartida, o candidato veneziano, certo, já também prepara seu discurso que vai tentar metralhar os dois. Eles estavam juntos até um dia desse. E por qual motivo estão mudando agora a estratégia? Ainda tem um problema. Dizem o seguinte, que seria estratégia dos dois para isolar a veneziana. Só que a oposição, se você analisar as últimas 3 eleições, vamos dar as 3 últimas, Roberto Paulino, Zé Maranhão e Zé Maranhão. As 3 últimas eleições, a oposição tirou mais de 45% dos votos. Se você perguntar qualquer um aliado de Ricardo Coutinho hoje, se Cássio tivesse aliado de Ricardo Coutinho, a diferença seria quanto para o veneziano? Ele diz,
150 mil votos, ganharia no primeiro turno, ganharia. Mas aí Veneziano tiraria 46%, 47%. Então, a preço de hoje, eles querem menosprezar uma candidatura de oposição, que na verdade todo mundo sabe que a preço de hoje, a oposição sempre foi forte na Paraíba, vai continuar forte, porque é a tendência natural, aquele que não vota. Se Ricardo tivesse 60%, a preço de Veneziano está só. Se Ricardo tivesse 60% hoje, mais caso, se os dois estivessem juntos, e Veneziano só tivesse 40%, uma hipótese, matematicamente, seria o quê? Quase 300 mil votos de maioria, mesmo assim, um rompimento unilateral de Cássio com o Ricardo, Veneziano ficando com o mesmo voto, ainda ia para o segundo turno com um dos dois. Esse é o lado que não estão vendo. Mesmo com a diferença de 300 mil votos unidos, Cássio e Ricardo, Veneziano como candidato só. Se romper o like, levando em conta que não mexeria nos votos da oposição, porque não afetou em nada, mesmo assim, iria para o segundo turno, independente de primeiro ou segundo lugar. Mas é verdade. E aí, nesse sentido, aquece-se o discurso de Veneziano da cria e do criador. Veneziano estaria usando esse discurso durante a campanha. A gente não pode lembrar, Pérez, que Veneziano nessa história não está só. Veneziano está conversando com o prefeito Luciano Cartacho e Veneziano pode ter dois colégios eleitorais, dois maiores colégios eleitorais ao seu lado, que é João Pessoa e Campina Grande, o que poderia pesar muito nessa questão de apoios. Olha, eu queria dentre os fatos, os acontecimentos, as notícias das últimas horas, de ontem para hoje, né, digamos assim, o que chamou também a atenção da imprensa foi essa questão de Ney Suassuna, que estava sumido, certo, há 4, 5 anos, aí chega agora querendo, certo, dizer que está no jogo, certo, achando que a política é aquela de 5 anos atrás, tem mudado alguma coisa. Agora, Ney Suassuna, que está sumido, tem que fazer um trabalho grandioso para se mostrar quem é Ney Suassuna. Certo? Novamente, tudo bem, hoje todo mundo, quem é Ney Suassuna? É o cabo das ambulâncias, do sanguessuga, aí chega lá depois de 4 anos sumido da Paraíba, quer voltar hoje dizendo que está num jogo, certo? Tá num jogo e vai ser senador e que aposta nas pesquisas. Que pesquisa é essa? Não passa 4 anos e vem aqui só na eleição? Não, mas ele não vai fazer muita diferença não, Jota. Mas o Jota. cara é deputado, Petson. Tá no poder. Pior ainda, deputado só vem na hora da eleição. E só para concluir a história que eu te colocava... Cássio Cunha Lima, se a gente for aqui colocar, Cássio Cunha Lima passou os 4 anos, se veio muito aqui em Cajazeiro, foi 3 vezes. Mas tá no poder. E quando vem em Cajazeiro, não quis receber nem o papel do MAC. Mas entendo, o que eu quero dizer é o seguinte, que o cara no poder é uma coisa, nem Suassuna fora do poder e fora do Estado. E só para terminar essa questão... O recurso que ele disse que ia trazer para o EML, até hoje eu estou esperando. Nessa questão que eu te colocava de apoio, se você analisar a BR-230, que são foco, a oposição de Cajazeiro tirou 15 mil votos. Né, com o Rafael. Vai mudar muito? Souza, que é a situação hoje, ganhou com o André. Patos, ganhou com a Chica Mota. Campinas já divide então tem Guarabira, Zenobe e Roberto Paulino. Se você fizer uma divisão dos grandes municípios, dos grandes centros, há uma divisão entre a oposição e a situação, que a situação, leia-se, era Ricardo e Cássio junto na eleição municipal. E Ricardo, agora Ricardo apresentando as obras. E Cássio Cunha Lima só conversando. Só com beleza? Aí eu só sei depois da conversa. Veja o seguinte, meu amigo, se obra ganhasse a eleição, Maranhão era o governador. Bota isso na sua cabeça. Maranhão era o governador se fosse por obra. Tem que ver isso aí, meu amigo. Ó, gente, estamos ao vivo. Luiz Torres, secretário de comunicação, nosso convidado de hoje, já está aqui nos estúdios. A gente vai dar um tempinho só. Quero agradecer as pessoas que já estão enviando aqui as mensagens, como o Neto da Vila Nova, o vereador aqui de Cajazeiras e várias outras pessoas da capital João Pessoa que estão mandando mensagem pelo WhatsApp 88024576. Vou repetir, o nosso WhatsApp 88024576. Manda mensagem também pela nossa página diariodosertão.com.br/TV, é onde você assiste, lá tem o Facebook, lá tem o Twitter, tudo lá, diariodosertão.com.br/TV. E obrigado a todos os blogs, todos os sites parceiros, o blog do Furão, que é do meu amigo Tio Rodrigues, Portal CZN, abraçar você que está no Vale do Piancó, na Grande Souza, sites como Sertão Informado, que estão nos transmitindo, abraçar a todos que nos acompanham na Grande Patos também. E a você que está aí na Campina Grande, Campina Agora também, e o pessoal lá da região do Catolé do Rocha. Os sites parceiros são 28 sites que nos retransmitem nesse momento. Nós voltamos daqui a pouquinho já com o Luiz Torres, esquentando esse programa Censura Livre. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros.
Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vieirópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. PB em Foco. Araçás FM. Agitos Play. Cofemac. Alô Sertão. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. E Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão, a sua TV online. No Armazém Paraíba, a ordem é rasgar os preços. TV 39 LED Panasonic de 1.599 baixou para 1.199. A LED de 22 Philco baixou de 639 para 489. Notebook 3D baixou para 12 de 119,90. O Acer fica 12 de 99,90. Tablet 3G é imperdível, só 249. Esse moderno smartphone é 529. E o Samsung Galaxy sai por 289. É o rasga preços do Armazém Paraíba. Aproveite! TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Imper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111.
Pedro José sai logo cedo para trabalhar na construção do canal Acauã-Araçagi, a maior obra já vista na Paraíba. 112 quilômetros de canal, uma obra do governo do estado que vai levar água para 38 municípios e 600 mil paraibanos. São 1.500 empregos na obra, mais renda e desenvolvimento. Gosto muito de trabalhar aqui na obra, gosto muito. Quer trazer água pro povo, água pro gato, maravilhoso. E muita coisa já foi feita na Paraíba. Água na torneira de casa já é realidade para muita gente. Eu comprava água suja do açude toda semana, não é? Meu sonho, na realidade, era ter água limpa em casa. E hoje eu tenho. Nossa maior obra é fazer o melhor para nossa gente. Governo da Paraíba. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com Censura Livre aqui pela TV Diário do Sertão, a sua TV online, juntamente com vários parceiros, blogs, sites que retransmitem a TV, que é uma coqueluche, que é inclusive uma audiência fantástica em todo o sertão da Paraíba, na Paraíba, abraçar a colônia em Brasília, de cajazeirenses, de souzenses, abraçar você que está também em São Paulo, pais e meus vereadores de Cajazeiras, prefeitos da região, que estão aqui mandando já mensagem pra gente, vereadores também da região aqui também, um abraço fraternal. Jarismar do meu lado, J. França, Tio Rodrigues e Luiz Torres, secretário de comunicação. Seja bem-vindo, Luiz. Boa noite, querido. Boa noite, Peterson, Jarismar, Jota, Eutinho. Da minha alegria, satisfação imensa de poder estar aqui para bater esse papo com vocês. Estar aqui em Cajazeiras, desde que assumi a Secretaria de Comunicação, é a primeira vez que venho, de fato, a Cajazeiras. A minha alegria me permita apenas mandar um abraço para todo o povo da cidade e do sertão como um todo que nos acompanha, em nome da prefeita Denise, do ex-prefeito Carlos Antônio e do ex-deputado Jeová Campos, que são lideranças incontestáveis aqui da cidade, da região e que têm colaborado e contribuído para esse projeto do governo Ricardo Coutinho aqui, a partir de Cajazeiras, e eles que entendem e compreendem o esforço que o governo faz para o desenvolvimento da região e sobretudo de Cajazeiras. A minha alegria também de poder ser aqui o primeiro participante, o primeiro entrevistado ou a primeira vítima, né? Ou a primeira vítima do Censura Livre. Mudou de cadeira, né? De mais esse projeto seu, que como todos aqui já registraram no início aqui do programa, você sempre na frente, sempre pioneiro, e a gente sabe da importância do que é, eu que já, enfim, construí, confeccionei alguns programas de televisão também. TV Marcha, TV Arapuã. Na TV Arapuã. A gente sabe, inclusive nesse modelo aqui, que é um dos melhores modelos, porque você pega várias cabeças pensantes da imprensa e a informação ou a opinião não fica numa mão só, ela fica de várias mãos e você consegue levar ao internauta, ao telespectador, ao ouvinte, enfim, a maior variedade de opiniões sobre um tema. E eu que já confeccionei alguns programas como esses, sei da importância que é o primeiro programa. Sei da importância que é aquela história de acertar logo na entrada para que as pessoas tenham a consciência que é um projeto que começa hoje, mas que vai ter vida longa, e eu fico feliz em poder participar. Deixa eu abrir também um parênteses aqui, Jarismar, e agradecer a Luiz, saiu de João Pessoa hoje para vir exclusivamente aqui nessa quinta-feira para a abertura do nosso programa. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, inclusive, por acreditar também nesse projeto da TV Diário do Sertão. Vamos começar com o Jarismar, né? Eu diria que não tem como não começar, como diria o Matuto, se não for pelo princípio. Eu fui até secretário de Comunicação de Cajazeiras. Primeira coisa que você pergunta é como é que você encontrou a Secretaria de Comunicação do governo do Estado, que teve, ao longo do governo Ricardo Coutinho, mudanças, praticamente 3, você é o 4º, e com algumas denúncias, eu já queria colocar aqui, dizendo que teve muitos gastos, recebeu deputado reclamando sobre o orçamento da comunicação, que é muito grande. Como é que você enfrentou essa questão e como é que você encontrou a secretaria? Jarismar, em primeiro lugar, é preciso dizer que foi para mim, tem sido para mim uma experiência única. Ao longo desses 14 anos de exercício jornalístico, eu nunca tinha saído, como o Peterson registrou aqui, desse lado do balcão, desse lado da cadeira. É a primeira vez que eu
tive a oportunidade de entender e conduzir, como gestor público, inclusive, uma secretaria de comunicação, que é uma secretaria ampla, complexa. Eu costumo dizer que é a mãe de todas as outras secretarias. Porque, só para a gente ilustrar, se tiver qualquer problema numa escola específica pública, só o secretário de Educação é que terá que passar aquele dia resolvendo aquilo. Se tiver no hospital, é só o secretário de Saúde, enfim, cada um na sua parte. A Secretaria de Comunicação é a única que é acionada e será acionada em todas as demandas e movimentações do governo. Então, quando assumi a Secretaria de Comunicação, eu assumi com essa consciência de que seria para mim a primeira experiência. E o que é que eu encontrei lá, Jarismar? Primeiro, uma dificuldade que eu preciso reconhecer. A dificuldade de, numa Secretaria de Comunicação do governo Ricardo Coutinho, de organizar, de conseguir concatenar ou de conseguir resumir aquilo que esse governo produz em obras e ações para tentar passar para a população. E eu digo a vocês, eu preciso admitir a vocês, não é fácil e não tem sido fácil, por uma coisa muito simples. Quando um governo tem 1, 2 ou 3 obras apenas, você tem uma facilidade maior de selecionar aquelas 2 ou 3 obras e conseguir, repetidas vezes, conseguir incluir aquilo na cabeça do cidadão para que ele tenha informação sobre aquilo. Quando o governo, ao contrário, que é o governo Ricardo Coutinho, que tem aí simultaneamente 6 bilhões de reais investidos em obras e ações, e a gente pode dizer praticamente os 223 municípios da Paraíba, é difícil você conseguir divulgar isso, é difícil você organizar isso, inclusive nas peças publicitárias, para filtrar, selecionar aquilo que de fato deveria ser bem informado para levar ao cidadão. Essa dificuldade eu encontrei, e essa dificuldade eu encontro ainda hoje nessa luta para poder passar ao cidadão tudo aquilo que esse governo produz. Esse é um ponto específico. Aliás, uma das inspirações e uma das motivações que me fizeram aceitar esse convite do governador Ricardo Coutinho foi a consciência de que, mesmo eu tendo dificuldades em resumir tudo, eu não estaria sendo obrigado a criar, a inventar, a fazer uma comunicação virtual. Mas não, eu posso até dizer, e ser ousado ao ponto de dizer que na Secretaria de Comunicação também me é dado o direito de preservar aquilo que nos é, como jornalistas, mais caro, que é a verdade e a notícia, o fato propriamente dito. Na SECOM eu não preciso criar, eu tenho um trabalho meio que de exercício jornalístico de apenas informar aquilo ou tentar informar aquilo que está sendo produzido. Mas você tocou num ponto específico sobre a discussão da história de eventuais questão da aplicação da verba ou do excesso, do limite das verbas públicas. 2 coisas, Jarismar, eu preciso deixar bem claro. A primeira delas é que uma ou outra ilação a respeito desse tema, ela não encontra e não vai encontrar nunca sustentação nos números públicos, nas contas públicas. Basta as pessoas irem ao Tribunal de Contas e vão lá identificar que ao longo desses anos todos, e ao longo do governo Cássio Cunha Lima, ao longo do governo José Maranhão e do governo Ricardo Coutinho, a média do gasto de comunicação desta gestão está abaixo dos outros índices que foram registrados nos outros governos. O índice o gasto da verba com a receita corrente líquida. Bom, mas nenhum dos 3 estão errados em fazer a divulgação, não. Muito pelo contrário, quando a gente faz a divulgação e trabalha pela divulgação de uma gestão pública, seja o governo, seja a prefeitura, você não está tão somente querendo alimentar o ego, seja do secretário de comunicação, seja de todos os outros auxiliares do governo, ou do próprio governador Ricardo Coutinho, ou do próprio governante. Não é para alimentar a autoestima do governante que se faz a divulgação do governo, muito pelo contrário. É para, em nome da transparência, que inclusive é obrigação legal, dizer ao povo que aquele recurso que o governo arrecada está chegando de fato com obras e ações para a população e, segundo lugar, principalmente para a população saber que tem um benefício ou um direito a usufruir. Porque quando você não divulga, por exemplo, Peterson, quando você não divulga esse programa do habilitação social, onde o governo, somente esse ano, já disponibilizou 3.000 carteiras de motoristas gratuitas para o cidadão, quando você não divulga isso, quando você não diz que o cidadão que de baixa renda tem direito a recorrer ao Estado e tirar uma habilitação gratuita, você incorre um risco de privá-lo daquele direito, daquele benefício. Quando você não divulga a população
cidadão que tem uma moto ali e estava com a moto, enfim, fora da lei, não legalizada, que ele tem a oportunidade de pagar o licenciamento de 2014 e ter perdoado todas as dívidas passadas, você também priva o cidadão daquele benefício. Enfim, esse é o trabalho nosso. Eu estou vendo aqui um pouco da imagem e ilustração de um estádio de futebol. Quando você, por exemplo, priva o cidadão do direito de saber que ele, pelo gol de placa, pelo novo gol de placa, ele pode, com apenas um cupom fiscal de R$50, ele pode ir lá e trocar por ingresso para assistir o jogo do seu time, você está privando o cidadão de benefícios e garantias que o Estado tem e oferece para o cidadão. Então, esse também é um papel da SECOM, esse é também papel de todos os outros espaços de comunicação das gestões públicas. Mas assumir, por exemplo, uma parte como essa no ano eleitoral? Redobra o desafio. Eu acrescentaria, mas você coloca que, diz o seguinte, na divulgação, hoje o governo tem o controle da mídia todinha. Por que no sertão ainda é difícil chegar essa divulgação do governo do Estado se tem um controle geral da mídia da Paraíba? Bom, esse é um ponto específico, Jardim, você faz uma leitura interessante do processo da comunicação, que e esse é um item do qual eu abracei e a gente está correndo para colocar de fato em prática, que é a questão de campanhas ou de intervenções de comunicação regionalizadas. O estado da Paraíba, como todo outro, tem ali um número grande de municípios, um número fatiado também de regiões, e que quando você faz uma divulgação de uma obra lá de João Pessoa e ela vem para o estado inteiro, é claro que aqui em Cajazeiras as pessoas ficam esperando muito mais saber como é que está a obra da reforma do Perpetão, a obra do Teatro Iraclis Pires, como é que está a Escola Técnica Federal. As pessoas querem muito mais saber como é que está o projeto aqui do que como está a conclusão do Centro de Convenções em João Pessoa. Esse espaço a gente encontrou e está trabalhando, provavelmente agora em abril a gente deflagra um processo de campanha regionalizada para que cada região, para que cada cidade ou grande cidade na Paraíba possa ter aquela comunicação do governo direcionada, específica, para que as pessoas possam, como eu disse, acompanhar aquilo que elas têm direito de usufruir e vão ter direito de usufruir e, obviamente, que cobrar eventualmente aquilo que não está dentro do cronograma ou daquilo que se espera. Vocês já estão fazendo essa divulgação, né, no Dito e Feito, né, da mídia, né? O Dito e Feito foi uma campanha institucional, Peterson, que a gente tentou fazer com que Foi criação do editor? Já foi uma discussão dentro do nosso projeto. Qual era a nossa intenção? Era fazer com que a gente pudesse ter uma campanha até, obviamente, que o prazo legal, que é 5 de julho, é isso, a gente só vai poder fazer essa publicidade institucional até o dia 5 de julho, mas pudesse fazer uma campanha em que a gente pudesse passar por todas as obras e ações do governo, que, como eu disse, são muitas e variadas, com uma dupla só, ou com um personagem que as pessoas marcassem. A dupla Dito e Feito, que reproduz um pouco do conceito do governador Ricardo Coutinho, que é um gestor público de palavra, de fazer aquilo. As pessoas costumam dizer, ele não dá muito sim, mas quando ele dá um sim, é para que ele quer resolver, ele corre atrás, ele cumpre e cobra que se cumpre quando aquilo não está correndo ou sendo coordenado no tempo certo. E o Dito Feito foi nessa posição. Então, estamos tendo dificuldade com o Dito Feito, inclusive, porque você vai para um município e a gente tem que selecionar e filtrar, porque não cabe em 1 minuto de propaganda, em algumas cidades, não cabe em 1 minuto de propaganda, tudo aquilo que o governo produz naquela cidade. Tanto que em João Pessoa e em Campina Grande, que eles já estão em Campina, inclusive, nós estamos fazendo 2 edições do Dito Feito. Em Cajazeiras, eu espero também que eles façam pelo menos, no mínimo, 2 edições do Dito Feito. Luiz, a gente está falando em obras do governo do estado em toda a Paraíba, e aí eu trago a discussão para Cajazeiras. Amanhã, Ricardo Coutinho vai estar participando da plenária do Orçamento Democrático e acende-se aqui em nossa cidade a esperança da realização de um sonho para algumas famílias. 66 famílias em Cajazeiras esperam a entrega das casas da SEAP, que desde 2008 vem esperando que sejam entregues por parte dos governos. Eu perguntaria, Rivelino, gerente do Orçamento Democrático, já usou a imprensa e disse que dia 21 seria a entrega oficial
Luiz Torres confirma a entrega dessas 66 casas para as famílias de Cajazeiras. E aí eu faço uma outra pergunta em relação ao programa habitacional do governo do estado. Na campanha, o governador Ricardo Coutinho trabalhou muito aquela questão da construção de 40 mil casas em 4 anos. Em termos de porcentagem, Luiz Torres, quanto o governo já construiu e já entregou em relação à habitação popular na Paraíba? Tá. Deixa eu só antes fazer um registro específico sobre a participação amanhã do governo aqui no Orçamento Democrático, mais uma edição do Orçamento Democrático, começando por Cajazeiras, com a presença inclusive do governador Ricardo Coutinho. O Orçamento Democrático, que tem sido um dos eixos desse governo, específico desse governo, desde o Pacto Social, o Empreender Paraíba e o Orçamento Democrático, que é aquela relação direta entre o cidadão e o governante. Você, inclusive, que está acompanhando a gente, sabe que pode ir lá amanhã às 19 horas na ABB, de Cajazeiras, para poder, enfim, ter esse contato direto, sem segurança, sem muro, sem parede, direto, com o microfone na mão, como vocês estão fazendo agora comigo, com o microfone na mão, para fazer a demanda para o governador Ricardo Coutinho, diretamente ao governador Ricardo Coutinho, o Orçamento Democrático desses 6 bilhões de reais. No caso, só para pegar, porque a gente está também, o pessoal de Souza acompanhando, sexta, Cajazeiras, sábado Souza. Segunda em Souza. Sábado em Souza, não é isso? Ele faz amanhã Cajazeiras e em seguida a gente já vai para Souza e também o mesmo modelo, a mesma dinâmica em Souza. O Orçamento Democrático dos 6 bilhões de investimentos do Estado, 50%, 3 bilhões são de obras que foram citadas no Orçamento Democrático. Aqui em Cajazeiras se pediu muito, eu conversava com o Hélio, que é o subsecretário do Orçamento Democrático na Paraíba, e eu conversava muito com ele sobre as obras de Cajazeiras. Ele disse que se pediu muito aqui em Cajazeiras sobre saúde e cidades, né? E amanhã o governador Ricardo Coutinho, estradas e saúde. Amanhã o governador Ricardo Coutinho vai estar visitando as obras da Estrada do Amor e vai na UFCG, e depois vai na UPA de Cajazeiras, já um resultado e fruto dessa gestão aqui em Cajazeiras, para entregar equipamentos para a UPA, que possam aprimorar o atendimento na UPA, e uma ambulância para o hospital regional. Tudo fruto também dessa demanda que a população pedia e esperava. Bom, mas especificamente em relação à questão da habitação, das moradias. Há um trabalho específico do governador Ricardo Coutinho, certamente aqui amanhã terá a oportunidade de fazer a cobrança específica para acelerar a entrega das 66 casas. Existem outras 40 construídas também. E o número que você fala em relação à moradia e habitação por parte desse projeto do governador Ricardo Coutinho, já foram entregues mais de 10 mil casas, mais de 10 mil unidades nessa gestão toda. O governo tem aí em execução mais 26 mil casas em execução no estado como um todo. E aí há sempre uma comparação que se faz assim, mas se prometia tanto, se prometia X. Tem duas coisas que eu sempre acho interessante se registrar. A primeira delas é que a gente tem a impressão que os governos ou um mandato, por causa do processo eleitoral, é um mandato de 3 anos. As pessoas só contabilizam aquilo que foi feito 3 anos. As pessoas ignoram o 4º ano de mandato, ou seja, ignoram 25% de um mandato. 25% de um mandato. E inclusive, os 25% mais dinâmicos de uma gestão, porque no primeiro ano você tem uma dificuldade imensa de primeiro se assentar, de tomar pé das coisas, de equilibrar as finanças, que foi o que foi feito pelo governo Ricardo Coutinho. Foi um ano mais de equilíbrio das finanças para poder dar esse volume de obras que está sendo feito já nessa gestão, mas é no 4º ano que você consegue ter o governo todo equilibrado e chegar para concluir e fazer as entregas daquilo que foi planejado, daquilo que foi prometido. Então, somente no 4º ano dessa gestão do governador Ricardo Coutinho, a gente tem a expectativa da entrega só nesse primeiro semestre de 4 hospitais, das escolas técnicas, da reforma dos estádios, Perpetão, Marizão, Amigão, Almeidão, da reforma dos equipamentos culturais. Ô, Luiz, desculpa interromper nosso companheiro, só para poder ilustrar essas duas coisas que eu tenho colocado. E junto com a comunicação, você coloca da entrega das obras. Estava programado para entregar o teatro
integrar agora, dia 27. Não vai ser mais possível. O Perpetão era antes do Atlético estrear. Não foi possível. Não dá problema, exatamente ruído de linguagem, quando a comunicação ou alguém diz que vai entregar e não entrega a obra, e fica essa questão, como eu tinha dito, das famílias são de 2008. O teatro ninguém tem mais data. O Perpetão já está jogando, está tranquilo, está um lado, mas não precisou, o outro lado vai dar tempo. Nessa questão, não prejudica a imagem do governo? Até porque a mídia, a publicidade do governo vai somente até o dia 5 de julho. Não ficaria mais difícil para isso? Não, na verdade, a história da entrega propriamente dita, primeiro, e eu acho, na verdade, que é motivo de comemoração por parte de qualquer gestão quando se coloca diante de uma ou outra cobrança sobre a entrega das obras. Em primeiro lugar, porque quebra logo uma das principais teses da oposição, que é o governo não fez nada por tal cidade. Quando se cobra a entrega de uma obra que está em curso, em execução, você primeiro atesta que o governo está fazendo, que o governo faz. Isso é a primeira tese que se afasta. É a primeira acusação por parte da oposição que se afasta. Ora, um governo que faz, e vocês já citaram 2 ou 3 obras específicas em que há a ansiedade da população, em que há a expectativa da população de recebê-las, em primeiro lugar já está garantido e assegurado que o governo está fazendo. Há sempre, em alguns casos a burocracia de problema de licitação, em alguns casos o próprio cronograma da empresa, a empresa e da construtora não cumpre e tudo, mas o que vocês têm, e isso eu pude testemunhar particularmente e pessoalmente, por parte do governador Ricardo Coutinho, era algo que de fora para dentro eu não tinha noção, e como estou no governo hoje, de dentro para fora eu já tenho uma noção um pouco melhor, que é o governador Ricardo Coutinho, ele faz uma cobrança junto às construtoras, junto às empresas que estão tocando as obras do Estado, que chega a ser, em alguns casos, até exagerada. Ele faz, se um cidadão chega para ele para dizer, governador, e a obra da escola técnica, quando é que é entregue? Ele leva essa demanda para a construtora que está ali conduzindo de uma forma extremamente, eu diria até exagerada, certo? Contundente nessa cobrança específica que ele faz. Ele esteve visitando esses dias lá em João Pessoa o Espaço Cultural, que assim como o Teatro Iraclis Pires está em reforma, para ser entregue ainda no primeiro semestre, o contato dele com a construtora foi ou entrega, certo? Ou constrói, faz aquilo que a gente pagou, aquilo que a gente está pagando, aquilo que a gente planejou, ou entrega isso, ou não faz, eu não deixo nem você fazerem obra mais na Paraíba enquanto eu estiver governador, enquanto eu estiver no governo. Então, de fato uma cobrança permanente que ele faz. Falando na questão de obra, a gente levanta aqui o tema do aeroporto de Cajazeiras. A cidade de Cajazeiras, não só a região, vê como uma obra importantíssima, mas parece que para Ricardo Coutinho, para o governador, não é uma prioridade. Não sei se é porque o aeroporto começou ou foi feito 80% da obra no governo passado, ou não sei qual é o motivo, mas o aeroporto de Cajazeiras, 3 anos que eram para se fazer um acercamento, não faz. Não é concluído. A questão do DR faz aquele trabalho de colocação lá e de fazer terraplanagem ao lado das pistas, que era uma necessidade de se fazer. E se colocasse uma empresa, mas já tinha concluído a obra, o que é que realmente acontece nesse instante? O aeroporto não é a prioridade para o governador, por quê? Bom, eu acho que talvez quando o governo tem um volume específico de obras e grande de obras, sobretudo aqui também em Cajazeiras, e pode se parecer se dar a impressão de que alguns espaços, algumas áreas ou algumas obras como essa específica do aeroporto são escolhidas para serem excluídas de forma com vontade. É como se fosse um desejo particular e pessoal do governante, do governador, enfim, de não incluir essa obra. Muito pelo contrário. Se o governo pudesse, faria tudo aquilo que ao longo de muito tempo se esperou que se fizesse. Não é o caso. O governador Ricardo Coutinho, inclusive, que tem viajado no estado inteiro,
sempre tem a dificuldade e sempre ele encontra particularmente a dificuldade de parar num canto, pousar em outro canto, pousar no outro, ali não pode porque não tem sinalização, de noite não pode, só pode de manhã, o aeroporto está fechado, não pode, só tem que viajar de 2 às 3 da tarde. Então, ele também sente, né, há essa necessidade de que a Paraíba possa ser dotada por pontos aéreos que facilitem esse tráfego aqui no estado como um todo. A questão da prioridade, o governo não tem, obviamente, que o cobertor financeiro e orçamentário para fazer tudo aquilo que, repito, talvez tenha ficado em defasagem ao longo de tantos anos e por isso toca algumas obras na frente para depois, obviamente, tendo a oportunidade tocar o resto. Ô Luiz, só sobre a questão do aeroporto, é uma dor de cabeça a mais para você, porque você disse, e eu conheço que o secretário de comunicação tem que estar sabendo de tudo. O governador, quando inaugurou o terminal de passageiro do aeroporto, foi o Ricardo Coutinho, criticou o Maranhão por não ter feito o cercamento, o aterramento, e disse que o terminal de passageiro também era pequeno, que era dentro do projeto Maranhão, mas era pequeno, mas que a pista era excelente. O Carlos Pereira do DR, que foi quem fez o terraplenagem na época, também confirma que a pista é excelente. Os pilotos que vêm aqui, a pista é excelente, de qualidade, de nível. A Suplan recebeu também atestando, que é o mesmo pessoal da Suplan. Só que o secretário de Interiorização, de Carlos Antônio, de uns 5 meses para cá, resolveu desfazer tudo que todo mundo disse. Disse que a pista não presta, que não pousa nem teco-teco. Não há uma dificuldade para você assimilar o discurso de Carlos Pereira, que fez uma entrevista recentemente dizendo, estamos terminando, se não der, aí não terminar. Também, né? Vamos terminar. Não há uma dificuldade. Quando um secretário diz uma coisa, Efraim disse também que a pista era viável, o próprio governador, não há dificuldade quando o secretário, um bate cabeça com o outro, Luiz, não sobra para você também? Eu resolvo isso de uma forma muito simples. A palavra para mim é a do governador. A palavra que vai conduzir e reafirmar as coisas é a do governador. E vocês amanhã vão ter a oportunidade, inclusive, de ter essa palavra dele, propriamente direta dele, e ele resolve certamente uma ou outra divergência do secretário. Depois do técnico, que o engenheiro é o mais rabalizado. Mas o governador bebe um pouco dessa fonte, né? Ele bebe certamente a fonte do técnico. Vocês estavam falando, inclusive, um pouco política, vocês estavam falando um pouco no início do programa sobre uma ou outra intervenção do Edivaldo Rosas, do presidente do PSB no estado, e fazendo exatamente essa... Acho que foi você próprio que fez essa comparação de aquilo que tem sido dito por um e não ter sido dito por outros, enfim. Essa talvez aparente confusão é natural da política, porque na expressão oral você pode, enfim, dentro de um contexto ou outro, ser mal interpretado ou não. Secretário. Deixa eu abrir um parênteses, atenção, a gente só registrando o nome aqui, senão é muita gente. Islânio Ricarte, gostaria de parabenizar a todos, meus parabéns a todos da TV Diário do Sertão, o Modesto Maciel Batista, que está aqui em Cajazeiras, o Marcos Campos está lá em Cachoeira dos Índios, um abraço, Marquinhos. Ele pergunta aqui, na opinião de vocês, Cícero Lucena faz como o Maranhão, abre vaga para o senador, deve ser para o Senado, para que Cássio possa compor outros partidos e formar uma chapa. Depois, tem outra entrevista aqui. Assistindo o programa Censura Livre, parabéns a todos, acertou com o Luiz Torres, que está dizendo aqui é o nosso amigo JNS Negão, sabe o que é? Não deve ser trans? Amigo de J. França. É o grande Jonas, né? Um abraço, Jonas. Bom, quem está com a gente também aqui é o prefeito da cidade de Bernardino Batista, Gervásio Gomes, beleza, turma boa. Levi Dantas, a Líder FM, grande Levi. Vereador Raoni, lá da capital João Pessoa. Jackson Queiroga também, que apresenta o Frente a Frente. Professor Zé Antônio, um abraço para ele. E a tantos outros que estão também nos acompanhando aqui na TV Diário do Sertão. A gente fala em prioridade e muito se contesta a questão da eficácia do programa Orçamento Democrático do governo Ricardo Coutinho. Por exemplo, amanhã nós teremos 15 pessoas apontando prioridades por cerca de 150 mil pessoas em toda a região. Nós que fazemos rádio em Cajazeiras, escutamos todos os dias, toda a região, e principalmente Cajazeiras, colocar que as duas principais prioridades da região seriam o aeroporto e também o IML. Eu pergunto, o programa Orçamento Democrático, ele realmente é eficaz? Ele é eficaz, por exemplo, como o Pacto Social, que na minha opinião é o maior programa do governo Ricardo? Eu tenho só acrescentar, Luiz, que eu tive presente no primeiro orçamento do governador aqui em Cajazeiras. As duas primeiras prioridades do primeiro orçamento foi saúde e educação. Então o Luiz colocou a UPA e a educação está sendo feita na escola. No entanto, por exemplo,
Cultura foi a 11ª, e o governador deu prioridade ao teatro. Perpetão nem apareceu, esporte, também está. Nessa questão que eu tenho que colocar, as prioridades são realmente aceitas ou troca de prioridade vai para uma coisa que não foi pedida durante a reunião do orçamento? Ficou lá atrás. E fica sempre essa pergunta. Em todos os programas, aqui você está Difusora, Patamuté, a Rádio Alto Piranhas. É constante essa incógnita, essa pergunta das pessoas. Tá. Não, na verdade, e aí é uma intervenção também importante demais sobre esse tema. O orçamento democrático, ele é, como eu registrei, essa oportunidade específica do cidadão ter o contato direto com o governante, com o governo, porque não vem só o governador, vem aí um pouco o governo inteiro, é como se fosse uma transferência da sede ali do governo, do centro administrativo e tal, para a cidade em que o orçamento vai ser realizado, e dá essa oportunidade. O que há, e é preciso ter a compreensão, é que não é a integralidade, certo? Não é a integralidade daquilo que foi dito pela população que o governo vai fazer. Não é esse o planejamento, primeiro porque seria até na prática impossível de se cumprir, porque você imagina, a Paraíba tem mais de 3.500.000 habitantes. Cada habitante, por mais que você consiga canalizar as demandas, cada habitante teria algo específico para pedir. Então você não tem como acompanhar e cobrir e atender a pedidos de mais de 3.800.000 habitantes. O orçamento democrático é uma tentativa, é um recorte específico, recorte esse baseado inclusive na própria democracia representativa, me permita, grega, que você não consegue, o ideal numa democracia era que todos nós tivéssemos caneta para resolver as coisas, certo? Caneta de gestão pública para resolver as coisas. Como não se pode, porque seria impossível, imagine, você não teria como fazer um negócio desse. Você elege e seleciona representantes. É o que a gente vê aí, prefeitos, vereadores, deputados, governadores. O que o orçamento democrático faz? Ele dá um passo à frente, ele dá um pequeno passo a mais. Além desses que a gente já escolheu ou já definiu, ele permite e abre um pouco das portas para que o povo, de fato, possa ir para a praça, né? Na Grécia era nas praças, ir para a praça para poder falar um pouco disso. Aí, repito, não pode ser, porque não tem como ser, a integralidade, os 100% daquilo que é dito pelo povo e os 100% daquilo que será cumprido, porque há uma dificuldade. O que o orçamento democrático faz é concatenar, é organizar, é filtrar, é selecionar aquilo que sai como maior demanda para se fazer. Aí você diz, mas tem coisa que o povo não pede, ou pede pouco e ainda faz. Ora, mas isso não é erro, isso é vantagem. Isso é, dentro da dupla dito e feito, dito e feito, o governo diz e faz. E tem também, a gente pode criar a dupla nem dito e feito. Ou seja, nem aquilo que foi dito está sendo feito. É vantagem, é algo mais, como se fosse um plus dado na gestão. Eu vou pegar deixa aqui, o que Vitoriano de Abreu disse essa semana. Ele disse que é contra o orçamento democrático, e eu perguntei a ele, então você é contra também o orçamento participativo que Léo Abreu, seu filho, fez? Ele disse, sou contra. Porque nós que fomos eleitos, aí nós, os deputados, que ouvimos a comunidade e levamos para o governo. E Ricardo Coutinho atravessou, botou pelo meio. E ele disse que é contra. Zé David também diz a mesma coisa. E essa é só uma lógica, me permite, Jota, eu quero ouvir. Ele disse que está rasgando a questão do poder legislativo. Essa é uma lógica que aí as pessoas precisam compreender que o governador Ricardo Coutinho é até corajoso em adotá-la. Até corajoso em adotá-la. O que o deputado Vitoriano fala é sobre ele quer parar naquilo em que parar na eleição. Olha, o exercício da cidadania e o exercício da democracia não para na eleição. Muito pelo contrário, ele começa no resultado da eleição. Não, mas aí ele quer dizer que Ricardo não escuta os políticos. Então, pronto, a história do intermediário. Quebrar essa lógica é também um exercício de coragem. E aí o governador Ricardo Coutinho, a gente que analisa e observa a política, diria assim, rapaz, isso é uma irracionalidade. Você quebrar essa lógica de você ter um intermediário político, um interlocutor político ali no processo, ir direto ao povo. É preciso ter coragem para quebrar essa lógica, e o governador Ricardo Coutinho prefere quebrá-la, mesmo que isso possa dar
críticas ou acusações, né? Causar o que está com alguns políticos, cause alguma insatisfação com alguns políticos, quebrar a lógica também. Você quer ver outra lógica que o governador Ricardo Coutinho quebra, mas ele quebra por convicção. Ele quebra, não é esperando o aplauso não, porque uma das coisas que mais me chamam a atenção na postura do governador Ricardo Coutinho é que ele é um político que não espera, primeiro, não tem medo de vaia, e segundo, não trabalha pensando no aplauso superficial, nessa palma superficial. Ele trabalha em cima de uma lógica de uma consciência que ele tem, para você ver, quebrar a lógica de adotar dentro do serviço público o princípio da meritocracia. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque você, naturalmente, o que a gente sente, não é na Paraíba, eu estou falando do Brasil como um todo. Isso não prejudica ele como político? Mas olha só, mas é isso que eu estou dizendo, ele não se preocupa em se prejudicar como político e ao mesmo tempo dar retorno de resultado. Não, mas agora ele é candidato à reeleição. Nesse contexto todo não está prejudicando? Mas é exatamente isso, Petros, que eu estou dizendo. A coragem dele está baseada exatamente no fato de que ele não coloca na mesa se vai ter aplauso ou vaia, mas ele quer o resultado. Por exemplo, quando ele adota para a educação os prêmios para o professor e para o funcionário que se destacarem em projetos, o 14º e o 15º salários, para os professores e funcionários das escolas públicas que se destacarem em projetos de educação, ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu quero melhorar a qualidade de ensino aqui do nosso estado, e a gente tem um número maravilhoso, mais de 1.300 alunos egressos da escola pública aprovados em universidades, certo? Entrando e quebrando também a lógica de que só quem entra na universidade é quem faz uma escola particular. É quando o governador aposta na meritocracia, quando ele aposta na frase, se meritocracia é uma palavra difícil ou bonita ou complicada, ele aposta na frase: neste governo, o servidor público que trabalhar mais ganha mais. Isso é muito difícil, porque naturalmente o que a gente sente do serviço público, no geral, e aí repito, eu não estou direcionando minha fala para servidores aqui da Paraíba, eu estou falando no geral, no funcionalismo público, o que a gente espera é o seguinte: trabalhar menos e ter mais benefícios. Né? O que o governador Ricardo faz é quebrando, repito, com esse prejuízo eventual que possa acontecer eleitoral, mas para ganhar mais nesse governo, trabalha-se mais. Está aí, né, com os prêmios da educação, está aí com bolsa de desempenho para os agentes fiscais, está aí com a gratificação para os policiais que apreendem armas. É a questão de trabalhe mais e você terá condições de ganhar ainda mais daquilo que é dado pelo governo. O contrário, o que se espera do governante pelo serviço público não, ele não tem expediente, é meio expediente, bota a gratificação, eu não vou, bota não sei o que, é isso que se espera, e Ricardo, para quebrar essa lógica, é algo complicado. Mas eu acho que, diante dessa sua explanação, primeiro, o orçamento democrático, você reconhece que realmente ele foi muito corajoso e paga o preço, aliás, já pagou o preço e tem pagado o preço por isso. O Pacto Social também, né? O Pacto Social exato. também. E aí, diante disso aí, por exemplo, alguns deputados se distanciaram de Ricardo Coutinho justamente por conta disso aí. Quer dizer, está tirando, vamos dizer assim, Quer dizer que o próprio Cássio também? Oi? Quer dizer que o próprio Cássio também? Não, estou falando no contexto deputados, parlamentares. Os deputados estão mais do veto. Estão vetando as emendas dos deputados. É o veto. Nesse contexto. E aí vem, Luiz, outro aspecto, quando você fala do tratamento do governo, que ele quer superar, por exemplo, quando dá ao professor um incentivo, dá ao outro funcionário, será que isso é o suficiente? O prejuízo, será que ele vai tirar esse prejuízo do distanciamento, do rompimento que ele teve com alguns deputados? Nos últimos 3 anos? Isso aí, a resposta do povo vai ser positiva nesse Dá tempo. Vai cobrir. Para você que faz, dá tempo de dizer que fez e que não passou 3 anos o remédio discutindo o remédio. Eu acho que eles me estão querendo dizer assim, porque somente agora o governador começa a receber os prefeitos, e por que não antes? Pelo menos é o que se comenta muito. Enfim, ele não deixou de receber, claro. Era duro nesse sentido. Mas as demandas aumentaram agora. De atendimentos políticos, de cargos. Eu vou refazer a pergunta de Petros. Cargos, por exemplo. O ex-prefeito pediu um cargo aqui do Hospital Regional. Não sei quem pediu lá. Mas aqui não tem nem como pedir, não, que aqui é tudo técnico. Mas ele pedia. Aí, o remédio de Souza, que lá é político. O remédio foi muito amargo. Agora não, por exemplo, São José do Pirão, o Diário Oficial veio 30 de uma vez, quando Zé Lacerda saiu. Agora no remédio não está sendo mais doce, não. Eu diria como aquela emoção do Scott. Era o outro do bacalhau, agora está vindo de morango. Tá vindo, não mudou, não? Resumindo dizer, o governador estaria
recuando um pouco daquela filosofia dele de que mudar, fazer 40... Não podia trocar favores. 44. Ele vai responder depois do intervalo, 8h10 aqui, Luiz Torres, secretário de Comunicação da TV Diário do Sertão. Censura livre, voltamos já. A AC2B convida você, cajazeirense ou cajazeirado, para uma noite imperdível. Será neste dia 4 de abril, a partir das 21 horas, no Esporte Clube Cabo Branco. A segunda festa de Arromba, uma noite de cajazeiras em João Pessoa. O baile terá animação de... Vem boy, banda jovem guarda. Estou guardando o que é de bom. Você não pode perder a segunda festa de Arromba, uma noite de cajazeiras em João Pessoa, neste dia 4 de abril. Participação especial do Grupo do Forró de Pé de Serra, a sensação do momento de cajazeiras para o Brasil. É o forró, toda chinela. Saber como é a vida, bota o pé na estrada só pra ver como é que é. Adquira já a sua mesa convite pelos fones 9969-3767, 3252-1012 ou 9332-8275. Realização Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados em Brasília. Oferecimento Armazém Paraíba. Apoio Zeus Turismo. Bom é comprar economizando. Venha para o Lojão Rio do Peixe e leve mais pagando menos. Samsung Galaxy Windows de R$ 999 por R$ 899 em 10 vezes de R$ 89,90 sem juros. Roupeiro Gênova 12 vezes de R$ 43,90. Cama Box Casal Promolas somente 12 vezes de R$ 69,90. Ferro a vapor por apenas R$ 29,90. No Lojão é assim, você leva mais pagando menos. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Minha linda João Pessoa tem muito mais pra você. Obra por todos os cantos, benefício pra valer. E também com pó de ré, o trânsito em geral. Por isso em Jacumã fez um binário legal. E o binário de Bahia ficou sensacional. Facilitou muito. Hoje tá mais fácil, a gente tem a liberdade indo e voltando. E no Esporte Educação, bem coisa boa do estado. Tem compadre, o velho Dede, vem todo modernizado. Vila Olímpica decente e equipamento arretado. E esqueceram o Almeidão? É uma obra que dá show, vem reformado pra gente e a Paraíba ganhou. Tem 2 escolas técnicas em João Pessoa e Bahia. Tudo isso para o jovem da Paraíba crescer. Curso técnico pra quem faz e pra quem chega no primeiro ano é maravilhoso, né? Porque ajuda muito no futuro. E o interior do estado já tem obra como aqui. Entra na minha rural, na serra vamos subir, tanta obra ali se expande. Povo de Campina Grande, já estamos chegando aí. Pra sua vida ficar melhor, o governo da Paraíba faz diferente. Quando se trabalha junto, fica tudo dito e feito. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. TV Diário do Sertão, censura livre, Petson Santos, Eltinho Rodrigues, J. França, Jarismar Pereira, hoje conversando com o secretário de Comunicação do Estado, Luiz Torres, ele que tem uma passagem pela TV Master e ultimamente estava na TV Arapuã, inclusive era, né, porque era diretor de jornalismo
mas creio que depois que ele voltar, João vai estar com os braços abertos, volte, né? E tem um blog que inclusive é um dos mais acessados no estado, o blog Luiz Torres, conhecido, que está fora do ar agora, porque ele assumiu a secretaria. Digo isso porque a gente já conversou em off aqui algumas vezes. Deixa eu mandar um abraço aqui para Lafayette Gadelha, filho de Salomão Gadelha, atual vereador da cidade de Souza, está nos acompanhando agora. Deixa eu ver outras pessoas que estão aqui também. Eu tenho Luciana Araújo, maravilha, tá dizendo. Rosilma Marques, tô adorando vocês. Que Jesus os proteja. Parabéns pela estreia do Quarteto Fantástico. Já estão colocando aqui. Pessoal que tá lá na cidade de Souza também. E aqui em Cajazeiras. Dona Zélia também, né? Dá um abraço para Dona Zélia também. Que inclusive comanda os meninos aqui na Patamuté, na difusora. Nossa, professor Jean Antônio, nosso diretor-presidente da Rádio Alto Piranhas. Um abraço fraternal para ele, para Dona Antonieta. Mandar um abraço para Alberto Saúl, que estão acompanhando aqui. Ângelo Lima, que está aqui também na retaguarda aqui também. Ele comanda o Sertão Alerta, um programa policial e de notícias gerais de 5 às 6. E mandar um abraço aqui para a Ada Vitoriano, que está na redação também. Ela que comanda a redação e faz um interview, programa de entrevista. E abraçar também a Calel Conrado, que está nos assistindo. A doutora Maura, que comanda o hospital, que mandou uma mensagem. Rivelino Martins, não tenho dúvida que ele está assistindo. Mainha, você me pediu hoje. Um abraço para você, Mainha. Mainha lá do teatro, viu? Olha, tem que dizer porque o Chico do Rádio chegou aqui cedo. Olha, diga que eu vou estar assistindo porque Luiz Torres é meu chefe. Um abraço, Chico do Rádio, tudo de bom pra você. Mainha é o das cordas, é? Mainha é o diretor do teatro. Mas tem uma história dele com as cordas, né? Carlos Antônio conta muito. Justamente. Doutor, agora uma pergunta, né? Responder. Não, justamente a resposta, né? Eu primeiro deixa eu registrar. Agora, pra quem tá ligando agora aí. Vocês querem. Vai lá, refaça já. Era a questão do governo do estado, do atendimento antes e agora era duro, agora ficou maleável. Com todos os carros. Morango agora? Era que tá, a emoção de Scott. Ninguém bebia quando era novo, aquele do óleo do bacalhau. Agora tem um morango, sabe o morango. Se o governador também mudou essa tática. Tá. Primeiro, duas coisas. A primeira delas é de que não houve alteração nenhuma no modo e na postura do governador Ricardo Coutinho conduzir a sua gestão, porque todos esses eixos que eu registrei e que são eixos muito específicos dessa gestão de quebra de lógica, ele não só continua, como acentuou e aprimorou o pacto social, que estaria, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise política, o pacto social estaria indo de encontro à lógica dessa relação de intermediários com o político. Então o pacto social não só está em continuidade, como foi aprimorado e reforçado já, contabilizando aí mais de 200 milhões repassados diretamente para a prefeitura sem intermediários. O orçamento democrático também em curso e sendo executado. Então não há mudança e alteração por parte da postura daquilo que o governador, como princípio, acredita, que é mais um gestor que trabalha com resultado mesmo para o povo, do que propriamente com uma satisfação ou outra da classe política propriamente dita. Essa é uma coisa que tem que ficar registrada. Em segundo lugar, pelo que eu estou vendo aqui, então, daquilo que me parece ser a maior crítica do governador Ricardo Coutinho, vocês estão desconstruindo aqui. Vocês estão dizendo que há uma relação e um retorno por parte do Ricardo. Mas foi questão política? O governo, ao longo desse tempo todo, a gente estava até aqui, eu preciso fazer um registro, mandar um abraço aqui para o nosso Humberto Alexandre, que está acompanhando a gente lá de João Pessoa, ele que é um comunicador lá de João Pessoa, lá da grande João Pessoa, todo mundo conhece o Humberto Alexandre com suas intervenções específicas na radiofonia lá, na grande João Pessoa, registrou que o governo tem uma secretaria para atender prefeitos desde quando entrou. O governador Ricardo Coutinho, dentro da sua agenda, sempre teve espaço para prefeitos e cá para nós, o pacto social é exatamente um fruto dessa relação. Quando você fala de não houve o diário oficial, veio com mudança, veio com alteração, aí, Jarismar, é aquela história da dinâmica do governo e da gestão. Se há dentro do governo e da gestão uma movimentação de forças, uma composição de forças, é claro que isso vai se refletir também nas relações nos municípios como um todo. Então, essa questão de, porque ali aumentou ali, diminuiu em outro município e tudo, isso é resultado, não é de 2014, isso é resultado de um processo todo da gestão com a alteração de forças. Ao longo dos 4 anos, desses 3 anos e 2 meses, o governo recebeu e perdeu apoio político. E isso, obviamente, que se reflete também na composição de forças que se constrói o governo, para o trabalho do governo. Não é 2014, ao longo desse tempo todinho o governo
conseguiu adesões e perdeu alguns apoios políticos. Já que você falou em política, vamos mudar para política. Lá pra política, Nós temos acompanhado um divórcio de Cássio com Ricardo no litigioso. No litigioso, isso é acusação para lá e para cá, como casamento. Quando Mas se até separa. agora Cássio não disse por que saiu. Eu queria saber a versão de quem está dentro do governo, sabe quem está ao lado de Cássio, sabe mais ou menos onde começou. Eu queria que você desse a versão do governo, o que foi que aconteceu para que esse rompimento acontecesse entre Cássio e o governador. Ou o governador e Cássio, tanto faz. Mas essa talvez a pergunta que eu particularmente, não como secretário de comunicação não, e como amigo de Cássio também, né? Como colunista político. Amigo de Cássio, amigo de Ricardo. As relações pessoais, elas se preservam e se mantêm dentro do processo da disputa. Político, deixa eu abrir um parênteses para dizer isso, porque todo mundo dizia, Luiz Torres, amigo de Cássio, assumiu na secretaria do governo Ricardo Coutinho, pelo menos aqui nessa parte de baixo, Cajazeiras, nesse eixo, o pessoal perguntava muito, como vai ser essa história? Será que é ele que vai reconstruir essa volta de Cássio? Mas, Peterson, eu assumi uma secretaria de comunicação de um governo que o senador Cássio Cunha Lima apoiou. Eu assumi a secretaria de comunicação de um governo que o senador Cássio Cunha Lima ajudou a construir. Eu assumi uma secretaria de comunicação de um governo que o senador Cássio Cunha Lima concordou, endossou e participou. E traiu? Até agora. Ele vai dizer agora o motivo. E participou até agora. Então, eu fui para um governo do qual o senador Cássio Cunha Lima, até bem pouco tempo, ou até hoje, endossava. Essa pergunta, ela deve ser direcionada a quem saiu do lugar. Porque o governador Ricardo Coutinho, Jarismar, Peterson, Jota, Eutinho, ele está no mesmo lugar que estava quando sentou na cadeira de governador. Então está no mesmo lugar de antes. Ele está no mesmo lugar de antes. Ele está caminhando e se conduzindo no mesmo caminho, na mesma via, na mesma rua e na mesma avenida que começou a caminhar com o senador Cássio Cunha Lima lá atrás. Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal. Quem está na contramão é Cássio. Quem saiu deste caminho, desta via, e a Paraíba está acompanhando isso, quem saiu deste caminho, desta via, não foi o governador Ricardo Coutinho. Então, ele não pode responder aquilo que ele não mudou. O governador Ricardo Coutinho não mudou discurso, não mudou postura e não mudou sua conduta. O senador Cássio Cunha Lima, aí era quando eu falava da minha curiosidade de observador político. O senador Cássio Cunha Lima, este sim, precisa dar essa resposta. Este sim precisa dizer à Paraíba o porquê dessa alteração, o porquê desse desvio de rota. Por que desvio de caminho? Porque até agora... Que não é agora, né? Eu não sei vocês, mas até agora eu não consigo compreender. Eu não entendi. Vamos lá. Não, é porque não tinha cargos. Ele está saindo porque não tinha cargos. Não tinha cargos? Ora, e por que na entrevista coletiva o senador Cássio Cunha Lima pediu que todos entregassem os cargos? Ora, Jarismar, se tivesse só 1, 2 ou 3, ele teria feito a chamada oral. Ele teria dito o nome. Jarismar, Jota, Eutinho, entregue os cargos de vocês 3 para a gente ir embora. Mas ele, por que não disse? Por que não disse? Porque ele estaria até hoje na coletiva dizendo os nomes. Ele estaria até hoje, a coletiva do PSDB não teria acabado. Teria até hoje ele nominando. Se ele tivesse começado de A a Z, ele deveria ainda estar na letra F. Certo? Então primeiro, essa tese, se era por isso, foi desconstruída. Há ali uma construção de cargos do PSDB e de cargos de aliados, amigos do senador Cássio Cunha Lima. Então, se era isso, me parece que o próprio senador desconstruiu. Se respeito ao legado, há outro dilema aí, a respeito ao legado administrativo. Ora, o governador Ricardo Coutinho tem no seu governo dado continuidade à maioria das obras. Ele não viu quem fez o projeto e tudo, ele botou para executar, ele foi atrás do dinheiro e executou e está entregando obras que foram sim iniciadas ou planejadas em outras gestões. Então não há de se fazer essa acusação. Você acredita ainda na volta dessa aliança? E quando Cássio e os aliados reclamam de falta de diálogo, o que é que a gente pode entender por isso? Mas deixa eu pegar primeiro, você acredita ainda na volta, nessa aliança ainda? Não, eles estão andando na Paraíba, aí eu ia só terminar minha lógica um pouco do meu raciocínio, que a gente está procurando e tentando mostrar aqui para seus ouvintes todos qual é a justificativa. Até agora eu particularmente não encontrei. Se vocês
encontrarem, assim, é bom que a gente possa debater sobre elas. Não há essa história. Se for isso, é preciso ser claro. Amiga, é preciso ter clareza para dizer. É preciso, eu não vi clareza nisso ainda. É preciso ter clareza, eu estou saindo por causa disso, especificamente. E aí as pessoas vão perguntar, pô, mas é o diálogo com você, é o diálogo... Qual é o diálogo com você? O diálogo com você, senador Cássio Cunha Lima, é para quê? É para aumentar a sua fatia de poder apenas? Ou é o diálogo porque você está cobrando alguma obra? É o diálogo porque você está cobrando alguma obra? Que falta de diálogo é essa? Vocês viram alguma vez o senador Cássio Cunha Lima dizendo, não, porque eu quero uma grande obra, eu quero um hospital, eu quero não sei o quê? Não, isso precisa ter sido colocado e não foi até agora. Esse processo tanto não foi e tanto não há justificativa até agora que se criou e se construiu esse processo de consulta, né? Consulta de partido, consulta popular. Começa com Patos, né? Inclusive amanhã. Essa história. Mas eu pergunto a vocês ouviram isso em 2010? Quando o senador Cássio Cunha Lima decidiu apoiar Ricardo Coutinho, vocês ouviram esse processo de consulta? Vocês acompanharam algum processo de consulta popular? Eu vi ele peitando o senador Cícero Lucena, que era o candidato. O que viu era o senador Cícero Lucena tentando colocar outra divergência e ele batendo na mesa e dizendo é por aqui. E quem manda no partido é ele. Não, eu quero saber se você acredita no retorno ainda da aliança ainda. Já que está tendo consulta. Eu acho, Peterson, que o governador Ricardo Coutinho, como eu disse, como ele está no mesmo caminho, não é ele que cria essa expectativa, é o senador Cássio. Mas como jornalista dos dois, você acha que jornalista, aí vamos tirar de banda o secretário, você acredita? O governador Ricardo Coutinho vai estar sempre no seu caminho, conduzindo o seu processo para onde ele começou. Não, mas eu vou dizer. Não existe mais volta. Eu vou dizer. Não existe. Eu vou dizer, para não lhe deixar frustrado nesse sentido. O senador Cássio Cunha Lima, com esse movimento que tem dado, um movimento brusco, um movimento que não foi pactuado com os seus auxiliares, com seus amigos, com seus aliados, tanto que muitos deles disseram não vou, porque é um movimento brusco. Outros que saíram aparentemente insatisfeitos, porque vocês ouviram também Gustavo Nogueira, o ex-secretário de Planejamento, a quem o governo todo devota toda a admiração. Vocês viram o secretário Gustavo Nogueira sair falando mal do governo de Ricardo Coutinho? Vocês viram o secretário Gustavo Nogueira atender ao chamado de Cássio Cunha Lima e sair criticando a gestão, a falta de diálogo ou, sobretudo, o desempenho da gestão administrativa? Não. Gustavo Nogueira saiu e vai ter que ficar em silêncio durante todo o processo eleitoral. E deve ter dito isso a Cássio. Olha, eu vou, mas eu não posso, certo? Sob pena de estar cometendo uma mentira comigo mesmo, eu não vou poder falar uma vírgula do governo Ricardo Coutinho. Porque eu vi lá de dentro. Gustavo Nogueira. Então a mesma coisa que seria com o Rômulo. O Rômulo não saiu, não foi para casa porque construiu aquilo tudo. Ricardo Barbosa. Exatamente. Porque o movimento de Cássio foi muito brusco nesse sentido. Ele fez de forma, me pareceu, com todo o respeito que eu tenho ao senador Cássio Cunha Lima, mas me pareceu, ele que sempre se colocou como uma postura democrática, me pareceu muito mais individualista, muito mais egocêntrica, uma posição muito mais egocêntrica. E aí, para não lhe frustrar, Peterson, eu acho que o senador Cássio Cunha Lima, ele próprio, construiu um caminho, esse desvio que ele fez, esse atalho que ele quis pegar, saindo do caminho daquele que foi construído, ele próprio não tem mais como voltar. Ele próprio não tem como justificar mais o seu retorno. É um caminho sem volta. Luiz, o assunto da semana que tem se debatido, a imprensa tem abordado muito, é justamente a questão da votação das contas de 2011 do governador Ricardo Coutinho. O projeto deverá estar ainda à votação nos próximos dias através do presidente Ricardo Marcelo. Inclusive, esteve hoje, né? Senador Cássio Cunha Lima já começa a explorar esse assunto. Hoje, em entrevista na capital, ele disse que esse assunto tem que ser debatido muito, um amplo debate com a população. Os aliados do governador dizem que é um golpe. É, na verdade, um golpe, na sua opinião? Oi, eu disse só para dizer, há pouco tempo, no Tribunal de Contas do Estado, o placar estava desfavorável ao governador. Dizem até hoje que Cássio interferiu para que Fernando Catão voltasse atrás do voto e que livrou o governador do Tribunal de Contas. Então, agora ele quer o debate na Assembleia. E antes, o que foi que aconteceu? Só para poder fazer
esse contratempo aqui com relação Antes do Luiz responder essa questão das contas de Ricardo, ainda eu teria voltar um pouco aqui para a questão política ainda. Quando tratamos do racha entre Cássio e Ricardo, sabemos que dos grupos políticos, o grupo situacionista certamente vai ter um abalo, ou seja, está dividido. Você reconhece essa divisão do grupo e o enfrentamento, e que seria um problema? E outra questão, o discurso de Ricardo, que está colocando aqui com o Cássio Lima, eu fiz e ele não fez, esse é o correto? Jota, não se trata apenas de ser correto, se trata de ser certamente o único debate e o principal debate que a população vai querer travar num processo eleitoral. Porque um processo de reeleição nada mais é, e de escolha de candidatos ao governo do Estado, nada mais é do que, e é naturalmente de comparação. E vão estar em jogo... A história do 40... Não. Deu para fazer 44? Eu estou falando da comparação dos personagens, dos governos que estarão no palco. O senador Cássio Lima, como ex-governador da Paraíba, e governou a Paraíba por mais de 6 anos, é o que se caminha aí para colocar seu nome em disposição. A população naturalmente vai ter a oportunidade de fazer a comparação daquilo que você fez. É até melhor para a população, é até mais nítido para a população. Saber, ela não vai mais se ater tão somente a promessas. Ela vai dizer assim, você está projetando isso, mas você tem um histórico. Vamos avaliar seu histórico. E esse histórico da gestão Ricardo Coutinho e do governo Cássio Lima, naturalmente, não se trata de estratégia de comunicação. Naturalmente, as pessoas vão colocar na balança um e outro governo. Naturalmente, vocês numa cidade vão colocar na balança um governo. E Cajazeiras, a exemplo da Paraíba como um todo, onde, repito, todos os índices em todas as áreas, o governo Ricardo Coutinho, em 3 anos e 2 meses, superam a gestão Cássio Lima. E não favorece a oposição com o Maranhão? Na questão do que fez, botar a oposição. Vamos comparar os 3 também? Tudo que bem que o Maranhão foi mais tempo, 10 anos. Mas não chega, nessa comparação, a oposição também não leva uma certa vantagem? O PMDB vai sim ter as suas gestões também comparadas. Mas o personagem do PMDB vai ter suas gestões comparadas e o governo Ricardo Coutinho não tem receio de fazer essa comparação também com o governo do PMDB. Agora, o ex-prefeito veneziano, que terá sua administração, que foi prefeito de Campina Grande, terá sua administração comparada. Campina Grande tem muito a dizer, terá muito a dizer, o campinense terá muito a dizer sobre a gestão do ex-prefeito veneziano de Tal do Rego. No caso específico que você pergunta dos governos, será muito fácil para a população colocar na mesa os 6 anos e 2 meses do governo Cássio e os 3 anos e 6 meses do governo Ricardo Coutinho. Isso, naturalmente, será um processo que será cobrado pela população. Em relação à Assembleia? Pronto, a história das contas é algo, eu resumo numa frase só. Com medo de enfrentar Ricardo Coutinho nas urnas, um grupo de deputados está pensando nisso? É isso? É isso que eu queria essa resposta que eu queria que aparecesse. Há um medo de enfrentar nas urnas, porque é a população, certo? Que teria esse direito. É o medo de enfrentar Ricardo nas urnas, que está inspirando e estimulando os deputados a armarem, eventualmente, estamos trabalhando dentro dessa possibilidade, dessa hipótese, armarem contra o governador Ricardo Coutinho, porque só isso pode justificar esse movimento, ou esse suposto movimento que eu tenho, porque eu não quero acreditar. Só isso pode justificar. Sabe por quê? Por uma coisa muito simples. Vocês já viram a Assembleia reprovar as contas de um governador? Não. As contas de 2010 do ex-governador José Maranhão foram aprovadas pelo Tribunal de Contas num trâmite em que o placar do final foi 3-2. As contas de 2010 de Maranhão foram reprovadas pelo Ministério Público, parecer pela reprovação do Ministério Público, parecer pela reprovação da auditoria
e chegou no pleno do Tribunal de Contas e só passou por causa de um voto. Maranhão teve as contas aprovadas em 2010 pelo TCE por causa de um voto. E a gente não viu a Assembleia, e aí eu pergunto, cadê a Assembleia discutindo a reprovação das contas de Maranhão naquele ano? E os deputados que estiveram, e a gente vai poder selecionar um a um, no momento certo, os deputados que estiveram naquela sessão que referendaram a votação do Tribunal de Contas em favor das contas de Maranhão, tem muitos deles hoje aí. E eles vão ter que dizer ao povo, por que agora, por que somente agora, essas contas de Ricardo, que, repito, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas com apenas o voto do relator contrário, mas praticamente a unanimidade do Tribunal de Contas aprovando as contas. As de 2012 foi unanimidade. As contas de 2012 já foram unanimidade. Por que agora a Assembleia acha que pode e que deve? É claro que fica nítido uma inspiração política, uma motivação política para na tentativa de tornar o governador inelegível. E essa tentativa, a população saberá denunciar no momento certo, a justiça saberá barrar no momento certo, e o que vai ficar para os deputados tão somente é o desejo e a necessidade aparente de querer tirar o governador Ricardo Coutinho de uma disputa da qual eles temem. E temem por causa disso, Jota. Temem porque o governador vai para uma disputa e eles sabem disso, e a oposição sabe disso, vai para uma disputa com dados na ponta da língua, com resultado de governo e de gestão na ponta da língua. Então é isso que a oposição teme. Por isso que é muito mais fácil juntar um grupo ali de 20, 25 deputados, 19, 18, não sei, para tentar, sabe, fazer um circo em relação à aprovação dessas contas. Mas eu repito, isso nunca foi feito antes, está querendo se fazer agora, é de início um receio de enfrentar o governador Ricardo Coutinho. Deixa eu abraçar aqui o prefeito Dedé Dzecando, da cidade de Poço Dantas, que está nos acompanhando também, e a prefeita Cláudia Dias, também de Monteorebe, que está nesse momento também acompanhando lá na cidade de Monteorebe, no Alta Serra, um clima agradável. Um abraço para todos aí de Monteorebe. Só para pegar aquela deixa de Luiz com relação a Edivaldo Rosas, dizendo que um diz uma coisa, outro diz outra. Ontem, e a nota veio hoje, o superintendente das docas deu declarações sobre Dilma, baixo escalão, e você, a Secretaria de Comunicação, foi a responsável rapidamente para defender o governo. Não seria mais fácil o governador que tem a caneta na mão dizer, você disse essas coisas sem pensar, tomou exoneração no diário. A comunicação que vai estar fazendo isso quando um membro entrar em rota de colisão com o que pensa o governador? Luiz, e já que a gente está falando de prefeito, vou adiantar também aqui uma pergunta. O governo tem anunciado a cada dia diversas adesões de prefeitos na Paraíba, principalmente do PMDB. Por dia, 2, 3 prefeitos estão anunciando apoio ao governador, do PR, né? Ao governador de Wellington Roberto. Ricardo Coutinho. Como o governo vem trabalhando essa questão para que o efeito Maranhão, em 2010, não aconteça agora, quando os prefeitos foram e a população ficou com o Ricardo? Ok. Bom, são perguntas mais distintas. Nesse processo, eu estou vendo ali o horário. A hora já está estourada, já 9 minutos. Graças a Deus, do tempo normal eu escapei. Ou pelo menos estou vivo ainda. Boa prorrogação. Vamos tomar a prorrogação. Jarismar, esse caso específico da Companhia Docas, e você, observador atento mesmo da cenário político, viu que de fato a Secretaria de Comunicação se colocou logo na tentativa. Só a torre de Luiz segura esse quarteto. Deixa eu mandar aqui a mensagem aqui. Levi Dantas, um abraço. E balançando, viu? Balançando para cair. Jarismar, nesse caso específico, o que nós fizemos foi tão somente dar vazão logo de início, logo de imediato, àquilo que é uma postura e um discurso e uma conduta do governador Ricardo Coutinho e de todo o governo. Olha só, imagine, um governo que dá uma atenção específica às mulheres, um governo que tem um trabalho todo voltado, conceitual e na prática, em favor da igualdade de gênero, de respeitar as diferenças e de tudo. Imagine, e respeitar as pessoas totalmente, sobretudo num debate político. O governador Ricardo Coutinho nunca transcende o limite do ataque pessoal, ele fica ali no debate administrativo, político. Você imagine a gente bater palmas ou apenas ser omisso a um deslize, vamos dizer assim, uma infelicidade que foi, a gente precisa reconhecer, que foi aí conduzida pelo
pelo companheiro Wilbur Jacome, presidente da Companhia Docas. O governo não poderia endossar aquelas palavras, o governo não poderia apoiar aquela posição. E por isso, aquilo, para ficar bem claro naquele sentido. Diga-se de passagem que o Wilbur Jacome, ele tem um trabalho, fez um trabalho digno de aplauso no Porto de Cabedelo. O Porto de Cabedelo, como vocês sabem, uma luta de tantos anos. Ele é de 1930, mas uma luta de décadas para que ele pudesse se colocar dentro do cenário nacional como um dos principais portos do país. É uma luta grande e o Wilbur, nesses 3 anos, conseguiu de fato fazer com que o porto saísse, passasse a lucrar, passasse a ter um superávit na receita e na chegada de produtos e mercadorias passando ali pelo porto, e que obviamente esperava uma resposta do governo federal. O governo federal não deu retorno ao longo desses anos todos aos projetos de expansão, de dragagem, de revitalização do Porto de Cabedelo. Então, a revolta ou a indignação de Wilbur em respeito a esse tratamento do governo federal enquanto ao porto é justificável. Não é justificável e não será nunca, e esse governo não endossará nunca, ultrapassar o limite e ir para o ataque pessoal ou fazer algo que não seja contra a presidente Dilma, mas que seja contra a pessoa Dilma Rousseff. Ali houve uma infelicidade registrada e nós colocamos esse posicionamento. O governador Ricardo Coutinho estará, e aí eu faço um registro para vocês, talvez até antecipando, Peterson, aquilo é a tradução da nossa postura. Aquilo é um reflexo de tradução da nossa postura. Agora, a medida a ser adotada, efetivamente, certamente, o governador Ricardo Coutinho irá fazer. Obviamente, isso é uma decisão, uma prerrogativa do governador Ricardo Coutinho, mas ele que tem esse pensamento, que autorizou a publicação da nota... Pelas palavras eu ficaria com medo lá da caneta. Só para dizer que, como secretário de comunicação, eu posso responder pela tradução daquilo que é a nossa postura. O governador Ricardo Coutinho terá aí medidas práticas a adotar. Com relação aos prefeitos, que a pergunta dele tinha. As adesões. Eu acho que a questão da adesão dos prefeitos, ela tem 2 caminhos. Há 2 formas de vocês conhecem política, vocês sabem disso, há 2 formas de você atrair ou conquistar uma adesão política. A primeira delas, a gente conhece, vocês são de um ramo, a primeira delas é tão somente pela força da caneta, tão somente pelo toma lá da cá. E esse toma lá da cá pessoal. Agora, um processo de proximidade, um processo de aposta política de um prefeito para um governante pode ser também por uma outra via. E é essa via que o governador Ricardo Coutinho adotou, tanto que recebe algumas críticas por isso, e é essa via que alguns prefeitos espontaneamente estão fazendo. Qual é a leitura deles? O governo tem feito diretamente para o município. O Pacto Social é um exemplo disso, uma ambulância que será entregue, inclusive amanhã, aqui em Cajazeiras, no Hospital Regional, é fruto e resultado disso. Ora, para o prefeito, o que é que o prefeito quer? Que o município dele receba, tenha retorno administrativo, não é ele não, é o município dele, tenha retorno administrativo do governo do estado, do governo federal. Se as coisas estão dando certo, se as coisas estão dando resultado, é natural, é óbvio que você apostará na continuidade. Então, repito, nós não temos esse receio de acontecer o que aconteceu com o Maranhão. Eu não estou dizendo que a política do toma lá da cá foi adotada integralmente por Maranhão. Mas o que eu estou querendo dizer é que para um projeto político-administrativo em que você pode pegar o microfone e ter orgulho de dizer: eu defendo porque levou o hospital para a minha cidade, eu defendo porque levou uma escola técnica para a minha cidade, eu defendo porque entregou uma ambulância no meu hospital, eu defendo porque, enfim, é muito mais fácil você fazer isso. Para um projeto político-administrativo que você tem orgulho, inclusive, de fazer isso, o prefeito tem muito mais capacidade de fazer esse discurso. Para ele é muito mais fácil. Bom, a gente tinha assunto aqui para passar aqui muito mais tempo, mas já são 8h45. Quero registrar aqui a presença do nosso amigo Rivelino Martins, que está chegando aqui com a gente também. Também o nome aí que
está lhe acompanhando também, Luiz? Qual é o nome dele? Humberto Alexandre. Humberto Alexandre está aqui com a gente também. Agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a Eutinho, agradecer a J. França, a Jarismar, a Jocerlano, que é o nosso produtor aqui, é aquele que comanda geral. Um abraço a Roberto, que fez a abertura. Eu costumo dizer que essa equipe aqui o Roberto é o Hansdowne daqui, viu? A criação de tudo. E um abraço, Jocerlano. Luiz, muito obrigado. Que Deus eu vou dizer uma frase. Que Jesus Cristo, né, Deus Pai Todo-Poderoso, lá na Bíblia, vamos voltar ao Antigo Testamento, lhe dê a sabedoria de Salomão. Amém. Né, para que você possa caminhar, que a secretaria não é fácil, sei que é uma secretaria dura, difícil, e que possa lhe conduzir e dê muita sabedoria. Bem, muito obrigado, Peterson. Obrigado a você pela consideração de sair de uma pessoa para mim. Eu que agradeço, porque para mim, como eu disse, para mim é uma honra ter sido o primeiro. Eu espero que eu tenha trazido aí bons sinais e que vocês tenham de fato sucesso, e vão ter mesmo. Jarismar, Jota, eu tinha um time desse, não tem como perder de jeito nenhum. Parabéns. Faltando um goleiro. Você tá aí. Um time desse não tem como perder. Parabéns, vocês estão dando a todos os admiradores de vocês que consomem vocês aí na Paraíba como um todo, né? Para não dizer no mundo como um todo, na internet. Vocês estão dando mais um presente a essa turma. Vocês são craques, vocês entendem do assunto, vocês estão dia a dia acompanhando em favor da população. Um abraço para Edileide, na capital de João Pessoa, da CBN. Edileide está fazendo um sucesso. Olha, e lembrar amanhã que a gente transmite ao vivo a plenária do Orçamento Democrático aqui pela TV Diário do Sertão. Vamos transmitir também na cidade de Souza. Tem São Souza também, sábado, a plenária. E domingo tem futebol, tem Atlético e Auto Esporte, não é isso? Transmissão da TV Diário do Sertão. E amanhã você não esquece, 1h, não é, José? 1h já tem aqui as reprises, a reprise desse programa amanhã de 1h, depois tem a reprise do interview, na sequência tem um programa Sertão Alerta ao vivo com o Ângelo Lima e tem o falando do Sertão amanhã, viu? Comigo amanhã, a gente vai falando de política de 6 horas e às 7 horas, Eudisman Lopes comandando o Diário Esportivo. Paz e bem, obrigado pela audiência. Quer falar mais alguma coisa, meninos aí? Só não esqueça de falar do nosso amigo Gilson da Arte Choperia. Claro. Pelos apoios. Um abraço, Gilson. Inclusive tem festa lá também, né? Sábado. Sábado também? Tem festa lá. Amanhã não, depois de amanhã, né? Isso, sábado. Um abraço, Gilson. Tudo de bom. Eutinho? Até breve. Satisfeito demais com a presença do Luiz Torres, mas obrigado. A gente vai convidá-lo outras vezes. Pode Sem ficar dúvida. despreocupado. Sem dúvida. Tranquilo, só preparando já o de quinta. Né? Já termina um, é como política, pensando na outra. Eu tô com pena do próximo. E me parece já estão azeitados. Me parece que vai ser o deputado Vitoriano de Abreu que vai estar aqui nessa tribuna na próxima quinta-feira, tá pré-agendado, mas se não for Vitoriano vai ser outro, né? A gente vai combinar, tem a prefeita Denise que a gente vai fazer o convite também, enfim, são as autoridades desse sertão, da Paraíba que vão estar aqui presentes. E quero aqui já de público, antes de fechar o programa, que Luiz Torres possa também interceder lá para trazer Ricardo Coutinho também aqui para esse meio. Sem dúvida. Deixa eu dizer a vocês, e já fazendo também um prenúncio para vocês. Vocês vão ter fila de gente pedindo, na verdade, para participar. Vocês não vão ter dificuldade de ir atrás do entrevistado, não. Vocês vão ter que selecionar e filtrar. 2, 3 vezes por semana. Um abraço, até breve. Obrigado pela sua audiência. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vieirópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. PB em Foco, Araçás FM, Agitos Play, Confemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora e Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão, a sua TV online.